Boa tarde a todos os seguidores do IOC nas redes sociais, os clientes. E também eu queria agradecer os parabéns, né, pelo dia do oftalmologista. E nós tivemos essa iniciativa, né, de dar espaço para conversar com estamos atendendo a doutora Nádia, né, doutora Naira e doutor Paulo Limeira. Doutor Paulo Limeira, do início ele está vindo só nas terça-feira. Aí, como ele vem um dia só, ele está ficando pela manhã e à tarde. Então, à tarde só funciona até agora a terça-feira. Mas, quem sabe, daqui a 2, 3 semanas a gente vai colocar full time, né? O horário tanto de manhã como à tarde. E assim, a gente está esse momento reservado, né, para esse diálogo, a gente sanar algumas dúvidas, né? E assim, as redes sociais, a pessoa que cuida das redes sociais do IOC, Paula Tabosa, falou que muitos parabéns à família Caldas, né? Ao dia do oftalmologista. Então assim, a gente fiquei assim com cada mensagem aí que eu queria de antemão agradecer a todos, né, pelo reconhecimento. E a gente sabe que estamos aqui de passagem e que tudo passa, né? Essa pandemia também vai passar. Então, falando em pandemia, Naira, o que é que tu poderia falar sobre assim, o que é que tem a oftalmologia a ver com o Covid-19? Antes de tudo, eu também gostaria de agradecer em meu nome, né, pelas parabenizações que eu venho recebendo. Obrigada a todos pelo carinho. Segundo, a gente não está usando máscara porque a gente faz parte do mesmo âmbito familiar, a gente está em casa, então por isso que nós não estamos usando máscara, mas sempre que nós saímos, cada um faz sua proteção adequadamente e até mesmo, principalmente nos atendimentos, a gente está dando todo o suporte para os clientes com álcool gel, a gente recomenda que todos utilizem máscara e que façam a sua proteção e que se for uma coisa que possa esperar, que seja de rotina, que não seja tão urgente, que não seja um acompanhamento que você já faça, que seja uma coisa só para saber se está tudo bem e você não tem nenhum sintoma e você não faz nenhum tipo de tratamento, a gente pede que fique em casa pela sua proteção, dos seus familiares e pela nossa também. Então, começando aqui, como já foi falado, a Covid-19, como já é do conhecimento geral, né, é uma doença que traz, na maioria das vezes, sintomas respiratórios, né, de tosse, febre, calafrios, às vezes dificuldade para respirar nos casos mais graves. E em relação à oftalmologia, particularmente, o sinal que a gente tem até hoje, assim, que pode estar associado comprovadamente com o Covid, é a conjuntivite, que não tem como a gente diferenciar a conjuntivite por Covid de uma conjuntivite por outros vírus. Notadamente conhecido de todo mundo que conjuntivite é aquela doença transmissível que causa olho vermelho, muitas vezes secreção, ardência nos olhos, sensação de areia.
e que muitas vezes a gente fala é uma conjuntivite viral. Então, assim como outras conjuntivites virais que são da comunidade, esse tipo de conjuntivite por Covid, da mesma forma, também é transmissível e a gente não tem como saber se é pelo Covid ou não. Então, a gente recomenda, sempre quando atendemos pacientes com suspeita de conjuntivite, a gente toma todas as precauções e se você tiver sintoma de conjuntivite, evite a oftalmologista para que essa dúvida seja sanada. E, como eu falei, não tem como a gente diferenciar. O que faz a gente diferenciar o COVID de outras patologias realmente é a presença de outros sintomas. Então, se o paciente tem uma conjuntivite, mas apresenta febre, a tosse, algum sintoma respiratório, outra coisa que é importante também, que vem aparecendo muito nesses pacientes, é a perda do olfato e do paladar. A pessoa passa a não sentir mais cheiro e não sentir mais o sabor das coisas. Então, isso acontece geralmente de maneira muito súbita. De repente, a pessoa para de sentir cheiro. Então, a gente pede sempre que fique atento a esses sintomas e que procure a ajuda médica o mais rápido possível. E com relação à estatística, né, com relação à conjuntivite, tem instituto que diz que varia de 1 a 3%. Mas já teve outros trabalhos que falam de 30%. Então, assim, eu acredito que esses casos de 30% sejam mais aqueles casos que esteja internado, esteja em UTI, em situação assim mais que precisam de mais cuidado. Mas os cuidados são aqueles mesmos, né? Lavar os olhos, entendeu? A gente já viu que já foi isolado o vírus, não é o Covid, nada. Uma pessoa pode também transmitir, entendeu? Via, mas a mais comum é a orofaringe, né? Né? A nasal, né? Então essas duas são as principais. Bem, a gente está recebendo algumas perguntas aqui, eu vou começar a responder algumas. Uma delas a primeira foi qual o valor da cirurgia de ceratocone. Bem, falando um pouquinho de ceratocone, eu não sei se todos que estão aqui com a gente se sabem, se são familiarizados com a doença, mas é uma doença que causa encurvamento progressivo da córnea, aumento do astigmatismo e da miopia progressivos. É aquele paciente que troca frequentemente de óculos e que o grau sempre está mudando e que mesmo assim a visão não está legal. Quando a gente faz o exame, a gente diagnostica que tem alguma coisa diferente e a gente faz o diagnóstico através de exames como topografia e tomografia de córnea. Para o ceratocone, a gente tem hoje em dia, né, uma ampla variedade de tratamentos, iniciando pelo uso do óculos e das lentes de contato em geral. Para os pacientes de lente de contato, eles têm que usar aquelas lentes de contato rígidas para obter uma melhor visão. Mas falando um pouquinho das cirurgias, hoje em dia a gente tem como opção, além do transplante de córnea, que era a única opção possível há alguns anos atrás, além do transplante de córnea, a gente tem o crosslink, que são indicados para aqueles pacientes que estão com a doença em progressão, que estão piorando da doença, então geralmente pacientes jovens, já que é uma doença que começa geralmente na juventude, pacientes adolescentes e adultos jovens. Então esses pacientes, eles têm uma probabilidade maior de progressão, então a gente pode indicar o crosslink a fim de evitar essa progressão da doença. E uma outra opção, que na verdade é uma opção de tentativa de reabilitação visual, é a cirurgia do anel. A gente implanta um pedaço de anel por dentro da córnea, fazendo um túnel, e a gente tenta dar uma regularidade melhor naquela córnea, e junto com isso a gente muitas vezes consegue diminuir o grau dos óculos do paciente. O preço vai variar, né, de qual vai ser a cirurgia, mas a gente eu vou passar o telefone aqui para você entrar em contato com a supervisora para saber qual é o valor de qual cirurgia te interessa. Você vai entrar em contato com o Suzy no número 2103-3333. Pegando o gancho aí de Nádia sobre ceratocone, o interessante é que essa cirurgia de anel e crosslink, o que é que aconteceu com o transplante? A quantidade mundial de transplante vem diminuindo a cada ano, a cada década vem diminuindo, depois dessas cirurgias, né, intermediárias, entendeu? Então, dificilmente um caso desse, só quando a pessoa já chega no estado muito avançado do ceratocone,
E outra coisa boa também é que essa cirurgia é feita com colírio anestésico, entendeu? Então você pinga colírio anestésico, o paciente fica consciente, fica olhando, entendeu? Colaborando, entendeu? E a do anel, você, quando a gente fala em anel, na realidade é 360 graus, mas na realidade você implanta arcos na córnea. Você pode colocar um ou então associar o outro e pode fazer a troca entre eles. Porque foi visto o seguinte, que existe em todo mundo, pode fazer 2.400 combinações de segmentos, entendeu? E o objetivo principal é esse, é fazer a ortoceratoplastia, que é fazer como se fosse uma plástica da sua córnea, tornar a sua córnea menos irregular, com menos a aberração de alta ordem, né? Que é coma, trifóio, né? Então, aquelas visões de qualidade bem deficiente. E o crosslink é assim, também é feito com colírio anestésico, né? Você faz o debridamento da córnea, né? Do epitélio, e você fica pingando durante um certo tempo riboflavina, e a segunda fase você continua aplicando a riboflavina, que é para facilitar as ligações covalentes do colágeno, do estroma da córnea, né? Para endurecer mais a córnea. E em seguida, simultaneamente faz a aplicação do ultravioleta, né? Justamente para endurecer a córnea. Quando é realizado em crianças, aí você pode, depois de 10 anos depois, fazer uma nova aplicação do crosslink. Mas o adulto, depois de 25 anos, dificilmente se precisa da segunda intervenção. Bem, estão chegando outras perguntas aqui. Uma pessoa me pediu para a gente falar um pouquinho sobre glaucoma. Glaucoma é uma doença primariamente que atinge o nervo óptico. E o nervo óptico ele é formado por várias fibras, como se fossem cabos de energia, vários delas. E com o tempo, essas fibras elas vão morrendo. E na maioria das vezes, isso pode ser explicado pelo aumento da pressão intraocular. E a única forma que a gente tem de tratar o glaucoma é baixando a pressão intraocular. Então, progressivamente o paciente vai perdendo campo de visão, na verdade, vai perdendo a visão periférica e posteriormente pode vir a perder completamente a visão. Geralmente nas fases finais o paciente fica com a visão que a gente diz tubular e não consegue enxergar nas laterais. Então tem uma certa dificuldade de visão. Geralmente a gente trata o glaucoma com colírios antihipertensivos oculares, né, para baixar a pressão do olho e sempre tem que estar fazendo acompanhamento, pois é uma doença crônica que não tem cura e que ela é progressiva. Então, o paciente com glaucoma, ele precisa de um acompanhamento e dependendo daquele estágio do glaucoma, ele precisa de acompanhamento muito de perto. Precisa, às vezes, a cada mês, a cada 2 meses. Isso aí, só para frisar, né, que também tem o glaucoma congênito, né? Isso. Tem crianças que nascem com glaucoma, então já é uma sintomatologia diferente. Você vê um globo ocular aumentado de tamanho, o lacrimejamento, aquelas criancinhas que nascem, que você vê, leva para um oftalmologista para ele avaliar e certamente aí o caso é cirúrgico. Em crianças sempre cirúrgico, tratamento, em adultos com colírios e em quadros que
ocular. Já a visão dupla monocular, que é aquele paciente que continua vendo duplo, mesmo quando tampa um dos olhos, ele pode ter causas oculares, como até ceratocone, um paciente com astigmatismo, que geralmente tem esse tipo, né, de... Isso. A maculopatia também, que é uma doença na mácula também, você pode também ter essa sensação de visão dupla. Chegou outra pergunta também, visão dupla chiada, a gente acabou de responder mais ou menos o que tinha sido perguntado. E aqui tem outra pergunta, Paloma. Criança com 4 anos usa óculos desde os 2, será que ainda vai usar no futuro? Então, a criança, ela é um ser que é muito instável a refração. Então, a gente não tem como prever se no futuro aquele grau ele vai aumentar, se ele vai diminuir. Mas tem alguns padrões de alguns determinados tipos de grau que a gente retina. Como o olho é pequeno e a criança está em crescimento, normalmente a hipermetropia tem a tendência de diminuir, porque à medida que a criança vai crescendo, o seu olho vai crescendo também e tende a emetropia. Emetropia sendo, no caso, a não necessidade de óculos. Então, uma criança que tem um astigmatismo e que tem uma hipermetropia com crescimento, ela pode baixar sim aquele grau e vir a não precisar mais de óculos, diferente de uma criança míope. Fixo, e o paciente míope, na maioria das vezes, praticamente 90% das vezes, a gente vê progressivo. E lembrando, que não foi perguntado aqui, mas eu vou falar mesmo assim, porque eu costumo falar muito isso no consultório e frisar bastante com os pais, que ultimamente está aumentando muito o número de crianças míopes no consultório. E isso já é explicado cientificamente pelo excesso de uso de telas, e as crianças cada vez mais usam as telas mais perto do rosto. Então tem alguns mecanismos que a visão de perto ela pode fazer com que o grau aumente mais e mais rápido, além da falta de exposição solar dessas crianças, que as crianças, principalmente agora em quarentena, não saem de casa, não se expõem mais à luz solar. Então, é importante que mesmo nessa quarentena, eu sei que as crianças estão em casa agora assistindo, eu tô falando bastante para as crianças que eu venho atendendo esses dias, que tente pelo menos controlar o pouco que seja o eletrônico, distanciar crianças míopes, e a gente sabe que junto com a miopia não é só a necessidade dos óculos. Pacientes altos míopes, eles têm mais risco de ter glaucoma, têm mais risco de ter descolamento de retina, têm mais risco de maculopatias. Então, não é somente a questão do uso do óculos. Tem uma pergunta aqui, né, que foi dirigida a mim, uma paciente minha, né, Rosângela, né, e a gente não pode estar falando o nome completo, mas que ela está com tumor nas pálpebras, né? Tremor. Tremor, está com os tremores na pálpebra. Então, assim, no momento desse de isolamento social e às vezes até quarentena, né? Um já deve estar contaminado, aí a gente vem o estresse, né? Que a gente nem percebe, né? A gente tem percepção do ego, do superego, mas o id, que é o nosso inconsciente, a gente não está sabendo o grau de sofrimento que cada um está passando. Então, assim, além do mais, associado à insônia. Tem pessoas que, numa época dessa, dormem demais durante o dia, à noite não dormem direito. Então, assim, a principal causa desses tremores é o sono, quando a quantidade do sono não é boa. Ou então você diz que dorme, mas não consegue ter aquele sono profundo, entendeu? Então, não descansa. A outra coisa é a ansiedade, né? Pessoas ansiosas demais, está com um problema, sei lá, familiar, problema de doença no ente querido, entendeu? Problema do trabalho, vem de desemprego, vem outras atividades aí que a pessoa sabe o que está passando. Então, esses tremores, assim, primeiro que eu digo é o seguinte,
é fazer hobby, né? Gosta de caçar, né? Agora nem pode, né? Ainda mais assim. Algumas atividades que você possa fazer, caminhada, correr, entendeu? Sem estar aglomerado, né? Exercício físico até em casa mesmo, né? Até em casa YouTube mesmo, tem entendeu? tanta coisa Você chegar, gosta de filme, vá assistir filme, entendeu? Então, evitar assuntos carregados à noite, né? Um problema que a gente pode deixar para conversar no outro dia, aí vai falar, não, olha, é um problema assim, às vezes do casal, um familiar, ou no trabalho, a pessoa vai, entendeu? Então a gente tem tudo isso, pessoas que, café, né? A cafeína, né? Evitar chocolate, comer chocolate à noite, café em quantidade, isso dá uma insônia também. E assim, igreja também, eu sempre falo no consultório, é importantíssimo também, a pessoa também alimentando a parte espiritual também, né? Lendo a Bíblia, vendo, né, as missas, né, os cultos, tá certo? Então, Rosângela, sobre a sua pergunta, eu acho que eu tentei explicar o máximo que podia. Eu queria aproveitar também um abraço aqui a Leonardo, que é um cliente antigo do IOC, assim como ele tem muito, né? O IOC começou suas atividades em 1990, a gente fez a residência no Rio de Janeiro, eu e minha esposa, a doutora Nádia, e depois viemos para cá em 90 e disseram, mas por que você não vai para Recife? Eu digo, pô, foi Caruaru, foi a cidade que eu cresci, estudei, entendeu, e tal, e chegou ao ponto que chegamos. Aí eu disse, não, a gente agora tem que retribuir, a retribuição que a gente faz é o quê? A gente chegar, vamos botar uma clínica, vamos tentar melhorar mais a parte de oftalmologia, e não deu outra, né, com a chegada de outros colegas oftalmologistas, o nível da oftalmologia de Caruaru tem melhorado muito, entendeu? E agora a segunda geração também já aparecendo, né, na família. Tem Nara aqui ao meu lado, né, que me deixa muito emocionado, né, em alguns momentos. E a outra, Nayara, está em Belo Horizonte fazendo residência, né, fellow na parte de retina cirúrgica. E também é outra que vem para ir também para se encaixar na equipe, né? E também agradecer aos funcionários, né, porque sem eles nenhuma instituição cresce, né? Então, deixa eu responder outra pergunta aqui. Paloma, a filha faz o tratamento de 6 em 6 meses e já venceu. Com esse risco do coronavírus, né? Todo mundo fica realmente mais com medo, realmente, de levar. Então, o que é bom a tua filha, eu saber também da tua filha, é se, por exemplo, o grau delas, se o acompanhamento semestral é porque ela faz algum tipo de tratamento específico, ou é mais porque o grau dela evolui muito rápido. Aí é bom você também saber se ela tá com alguma dificuldade com os óculos que ela já usa, ou se tem alguma outra coisa específica que eu tenha orientado de 6 em 6 meses. Caso não tenha nenhuma dessas particularidades que eu falei agora, de repente você pode esperar um pouquinho para passar essa fase e trazer ela com mais segurança depois que passar tudo isso. Aí tem uma outra pergunta aqui sobre tratamento de pterígio, né? Então, assim, aí pterígio é aquela excrescência que invade a córnea. Então, tem várias indicações para cirurgia, né? Primeiro, vamos para as indicações. Não quer dizer que todo pterígio seja operável, não. O pterígio ele tem que estar já tomando uma certa porção da córnea e também a espessura dele. Às vezes você tem um pterígio pequeno, mas ele é bem espesso. Isso traz uma diferença, né, um degrau e fica formando uma ceratite, porque aquela área ali ela fica sem ser reciclada pela lágrima, né? E pode estar dando erosões recorrentes, olho vermelho, sensação de corpo estranho, entendeu? Então tem essa indicação. A cirurgia, antigamente era uma cirurgia que no passado se passava 20, 30 minutos. A técnica atual é a técnica que está mais se usando, é a técnica que você faz a remoção e faz um autotransplante de conjuntiva. Você remove aquela carnezinha que é patológica e coloca uma conjuntiva de uma área, ou inferior ou superior. Aí você faz o enxerto.
Aí a cirurgia passava 20 minutos a mais, com pontos. Agora não, de 8, 10 anos para cá, a gente tem usado só cola biológica. É uma cola importada, que você, no final da cirurgia, você, ao invés de dar pontos, que levaria 10 a 15 minutos, você bota a cola. Então, hoje em dia, a média da cirurgia é em torno de 10 minutos. E assim, você, como é uma cirurgia de superfície, você pode operar um em seguida, na mesma hora, operar o outro. Aí, quando se faz o curativo, aí você deixa um olho fechado e o outro olho aberto. No outro dia, está os dois olhos abertos. Mas tem paciente que diz, não, doutor, eu posso operar uma semana e a outra operar, não tem problema, entendeu? Eu estou vendo que há essa possibilidade também de fazer a cirurgia sequencial. Perguntaram aqui quais são os dias e horários do atendimento. Normalmente nós funcionamos no horário comercial, de 7 da manhã até as 19. Mas agora com essa época de Covid-19, a gente está funcionando o atendimento começando às 8 até o meio-dia, em todos os dias da semana, de segunda a sexta. E apenas na terça-feira nós temos o Dr. Paulo, que é retinólogo, que atende à tarde também. Então, basicamente, esses horários. Para falar um pouquinho sobre astigmatismo e hipermetropia. De hipermetropia eu falei um pouquinho já, vou repetir algumas coisas. A hipermetropia, o paciente tem um olho pequeno, geralmente tem dificuldade para enxergar de perto, mas quando o paciente é mais jovem, ele consegue, de certa forma, acomodar aquele problema e muitas vezes não é necessário o uso do óculos. E mesmo, às vezes, quando é necessário o uso do óculos, muitas vezes a gente não precisa passar o grau todo para o paciente, a gente pode passar aquele grau parcial, exceto em crianças que apresentam desvio, aí a criança tem que usar o grau completo que a gente encontra. O astigmatismo, ele ocorre na maioria das vezes por uma assimetria na córnea, por uma curvatura assimétrica que a córnea pode ter, e ele causa um borramento da visão nos graus mais elevados, e em graus menores ele geralmente causa de cansaços visuais, dores de cabeça, dores nos olhos e astenopia, que a gente chama, que é o nome científico para o cansaço da visão. Normalmente ele não tem um padrão de ter que sempre aumentar, de sempre diminuir, é muito variável. Então, o paciente que tem astigmatismo, a gente não tem como dar muito previsão de como é que vai ficar aquele grau dele, mas em certo momento, como os outros determinados graus, também estabiliza e é possível fazer cirurgia também. Nos 3 casos, tanto na miopia, que é a dificuldade para enxergar de longe, como no astigmatismo, que é o borramento da visão, e a hipermetropia. É só pegando um gancho aí com o Naira, e assim, a gente tem que botar, de um modo geral, hipermetropia tende a diminuir com a idade, a miopia tende a aumentar com a idade, essa aí é a miopia progressiva até a determinada idade, e depois ela tende a oscilar pouco. Eu nunca digo ao paciente que a miopia dele vai estacionar, porque nada na vida é estável, né? E o astigmatismo é muito variável, ele pode aumentar de um ano para outro, pode diminuir, entendeu? Por conta dessa curvatura. Outra pessoa perguntou aqui se o astigmatismo é parecido com ceratocone. Normalmente, o paciente que tem ceratocone, ele tem um astigmatismo, e geralmente são astigmatismos elevados, e são graus que eles modificam muito rápido. Não é aquele paciente que troca de óculos e o grau muda de um ano para o outro. É aquele paciente que a cada 2, 3 meses ele tem que estar renovando o óculos. Com relação ao astigmatismo, aí a gente divide o astigmatismo regular e irregular, né? Eu sei que a gente não pode estar com detalhes técnicos aqui, mas ajuda muito, né? Para quem está do outro lado. Tem um astigmatismo regular, é aquele que você pega, corrige, você quando bota o óculos vê que está tudo bem, a visão boa, né? E o irregular é aquele que mesmo você passando o grau, ele não traz uma boa qualidade de visão, porque a gente tem as aberrações de baixa ordem, que é miopia, astigmatismo e hipermetropia, e a de alta ordem, que são esses que eu falei, de coma, trifóio, tetrafóio, né? Que dá essa má qualidade na visão. Essa aqui, acho que o uso de celular após cirurgia de PRK, se é prejudicial. O uso de celular após cirurgia de PRK é prejudicial, como o Naira falou, né? Em pessoas que criança, né? Além de diminuir as atividades com tablet, com celular, também tem que estar ao ar livre, né? Eles mandam brincar, entendeu? Essa semana mesmo a gente assistiu uma live específica para isso, sobre miopia, né? Em criança. E tudo que a gente faz exageradamente, né? Se você vai fazer musculatura, o ideal é fazer 1 hora, você faz 3 horas, o grupo de músculo, né, pode entrar em estafa, né?
e da cãibra, e tudo. Então tudo que a gente faz em excesso. Então assim, dificilmente a gente controlar o celular numa época dessa, de isolamento social, porque você assiste televisão, você vai ver o WhatsApp, vai para Facebook, entendeu? Então assim, a pessoa tem que ter, não deixar isso se tornar um vício, né? Porque assim, eu digo as pessoas mais próximas de mim, quer falar comigo, assim, se for coisa de urgência, não manda pelo WhatsApp não, porque tanto faz eu abrir na hora do almoço como for à noite. Então qualquer coisa, ligue diretamente para falar que eu atendo. Entendeu? Então assim, é ter, né, tudo em excesso é prejudicial. Se você operou o PRK ou LASIK e ficou com residual, que está dando cansaço, não custa nada você usar o óculos só para diminuir aquela astenopia, né, que é o cansaço visual. Então você usa só praticamente quando vai para celular, para computador, né, e assim é a visão mais próxima. Tirando essa particularidade do PRK, já é comprovado cientificamente que a luz do eletrônico ela emite uma radiação de luz azul que ela é prejudicial aos olhos. Então, independente do paciente ter feito cirurgia ou não, essa luz artificial ela pode causar uma catarata mais precoce e até uma degeneração de mácula, que é uma alteração na mácula na retina, que pode causar baixa de visão. Então, as pessoas que geralmente se expõem a excesso a essas telas, a gente vem recomendando bastante as lentes com filtro, né, contra essa luz azul nociva. Que ela, além dessas coisas mais tardias, ela pode também ser uma causa bem frequente de astenopia, de cansaço visual. Muitas vezes aquela pessoa nem precisa de óculos, a gente não encontra grau nenhum, mas o paciente queixa de que a visão está cansada, que é justamente por conta dessa radiação. A próxima pergunta é se a gente atende retinopatia diabética com catarata. Sim, operamos catarata e também tratamos uma boa visão. Normalmente é uma doença progressiva que aparece em jovens ou adultos jovens e ela é muito, mas muito associada com hábitos de coçar os olhos, de coçar, de manipular, de tocar os olhos. Então, a gente vem notando também um crescimento progressivo por conta na verdade, quando a gente faz tudo, assim, né, todas as cirurgias, lente de contato, tentou óculos, tentou cirurgia do anel, tentou crosslink, tentou tudo, a última opção é o transplante de córnea para tentar reabilitar a visão daquele paciente. Somente lembrando que muitas pessoas têm o transplante de córnea como se fosse se curar daquela doença, mas às vezes o transplante ele é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia que pode ter rejeição, que o paciente pode ficar depois com um astigmatismo irregular ou um grau muito elevado e muitas vezes ele está
trocando um problema pelo outro. Então é melhor evitar de chegar nesse ponto do que esperar para ter que fazer o transplante e depois comprar outro problema. Falando em transplante, os melhores resultados de transplante de córnea é justamente os pacientes com ceratocone. Isso. Então, Nádia frisou muito bem com relação ao ato de não coçar os olhos, né? Aí um palestrante, acho que há 2 meses, em São Paulo, no congresso que eu fui, ele perguntou ao paciente: você coça o olho? Não, doutor, eu faço assim, entendeu? Então tá esfregando o olho. A pressão é Ou então aquele paciente que diz, ó, só esse olho aqui que coça. Aí tem uma doença bem avançada aqui e aqui às vezes uma doença inicial, que de repente se não fosse a coceira nem ia se desenvolver lá naquele outro olho. Aí tem uma pergunta aqui, fiz cirurgia de catarata e está perguntando quanto tempo passa para limpar o cristalino, né? É o seguinte, quando a gente faz a cirurgia de catarata, né, no passado, lá mais de 30 anos, você fazia a remoção da catarata e depois, com 2 meses, passava o óculos, a pessoa ficava usando 12, 13 graus de hipermetropia e passava o óculos para perto também, que aumenta mais 3 graus e meio de adição, entendeu? Fica aqueles óculos grossos, né? Fundo de garrafa. Então, já na década de 90, aqui no Brasil, de 80 para 90, foi chegando a cirurgia fasectomia com implante, né? Que é o quê? O cristalino é como se fosse um disco voador. Você faz a remoção da cápsula anterior, aspira o conteúdo interno e fica essa cápsula na parte posterior. Com o tempo, questão de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 3 ou 5 anos, as células aqui do equador, elas começam a migrar para a parte posterior. Aí opacifica. Aí o paciente, doutor, e a catarata está voltando? Na realidade, a gente chama de catarata secundária, né? Que é essa que aparece, mas na realidade é uma opacificação dessa cápsula que ficou. Mas aí você faz o tratamento com IAG laser. Então isso pode variar de 3 meses até mesmo a anos. Agora, o importante é o seguinte, que eu sempre, quando eu peço IAG laser terapia para capsulotomia, eu associo também um mapeamento de retina. Por que esse mapeamento? Para ver se sua retina está bem, entendeu? Porque depois de uma cirurgia ou após um laser, a pessoa que não tem uma retina tão assim segura, ela pode descolar. Então, a importância também de sempre associar com o mapeamento de retina. Vilma e Verônica estão dizendo que foram operadas pelo senhor e estão pedindo um abraço. Quem? Vilma e Verônica. Vilma e Verônica, viu? É um prazer, viu? E quando for lá no consultório, me lembre, né, dessa mensagem que eu passei para vocês. Obrigado aí pela audiência, né? E vocês sabem, sempre estamos à disposição, independente a gente fala de segunda a sexta, mas de repente não tem serviço de oftalmologia de prontidão, de emergência aqui, né, em Caruaru, mas de repente quantas vezes eu já fui abrir o consultório para atender algum caso, entendeu? Então a gente está sempre à disposição. Cuidados com lentes de contato no período do Covid. Tem pessoas, como a gente falou agora há pouco, né, com ceratocone, que muitas vezes dependem de uma lente de contato, né, para obter uma boa qualidade de visão e não podem ficar sem as lentes. O que a gente recomenda é que os pacientes que usem a lente de contato, mais por uma questão estética, que eles troquem por um óculos, pelo menos por esse período, porque o óculos pode funcionar como uma
uma proteção para os olhos. E os pacientes que usam lente, a gente pede, lavem exaustivamente as mãos com água e sabão, enxuguem muito bem, assim, com um lencinho de papel de preferência. E sempre higienização da lente, colocar a lente na solução, usar a solução adequada, não usar soro para limpar a sua lente, nem nenhuma outra substância que algum vizinho, que alguém te fale. Use sempre o que for orientado para o seu médico. E tentar lubrificar melhor os olhos nesses tempos. Então, basicamente são isso. As pessoas que são dependentes da lente aumentarem a higienização, e aquelas que possam, de repente, trocar pelos óculos, a gente acha que seja mais prudente. Vamos ver se tem mais perguntas. Deixa eu ver, acho que apareceu alguma aqui. Tem uma pessoa que falou que não conseguiu usar a lente. Tem que ver qual foi o motivo que você não conseguiu usar a lente. Hoje em dia a gente tem lentes tão modernas, assim, de tanto tipo, de tanto tamanho, de tanto formato, que é muito difícil a gente não conseguir adaptar a lente no olho de um paciente. De repente seria interessante você ir lá no teu oftalmologista para descobrir qual é o motivo que você não conseguiu se acostumar, se de repente aquela lente pode estar folgada, pode estar muito apertada no teu olho, ou se o material você pode estar tendo algum tipo de reação. Então, sempre interessante quando tem esses casos de intolerância, sempre procurar um médico especialista em lente, porque ele pode ajudar melhor. Com relação à lente de contato, a gente, no ceratocone, né? Então, antigamente a gente chegava e dizia, olha, a opção do problema é que você tem um ceratocone, primeiro que não tinha um aparelho específico para isso. A topografia que veio na década de 90 veio revolucionar essa área do ceratocone. Então, tinha pessoas que tinham uma curvatura baixa e o pessoal dizia que não tinha ceratocone. Então, quando apareceu a topografia, a gente sabe que tem ceratocone até em curvatura mais baixa, né? Então, a gente dizia, as opções que tinha era óculos, lente de contato e transplante. Aí a gente vê a dificuldade que não é que não se consiga. Quando primeiro, uma boa adaptação do lente de contato é a motivação. A pessoa tem que estar muito motivada ao uso. E aí você vai ver, se pega uma pessoa se tratando do ceratocone, que a adaptação é especial, tudo no ceratocone é especial, é o óculos, a lente de contato, a cirurgia, tudo é especial. Então você vai usar a lente de contato, então vai ter as lentes de contato esclerais, né? Tem as siliconadas, que são rígidas, né? Mas tem as gelatinosas tóricas também, que pode se usar também para o ceratocone, mas tudo depende do estagiamento do ceratocone. Né? Se você estagiar de grau 1, 2, 3 e 4, se você no grau 1, você consegue com mais facilidade 2. A partir do terceiro, talvez já vai exigir uma lente assim, mais dura, né? Com uma consistência maior. Porque o objetivo maior é diminuir a irregularidade que tem na superfície da córnea. Isso proporciona uma boa visão. Então, tem pacientes que eu dou essa opção, mas eles faz o teste, não, doutor, não me adaptei, a gente já passa direto para uma indicação cirúrgica, ou um crosslink, ou anel, ou até mesmo um transplante, né, que na nossa região, no passado estava se fazendo transplante, aí a gente, infelizmente, a gente tem que estar mandando para Recife, que é o centro assim mais próximo e vários serviços fazem essa cirurgia. Bárbara falou também que só fez o teste, mas não comprou a lente porque no teste mesmo ela não conseguiu se adaptar. Bem, se o teu caso for um caso de ceratocone, como não conseguiu adaptação com lente, de repente é uma indicação para fazer a cirurgia do implante do anel. E caso você seja um paciente que seja um olho saudável, não tenha ceratocone, de repente, se você tem vontade de se livrar dos óculos e já tem a idade, de repente é o tempo de fazer uma cirurgia refrativa. E tem outra pergunta sobre lente de contato. A gente perguntaram aqui sobre a venda das lentes. Então, como a gente já falou aqui, a gente tem modelo, tem curvatura, tem material, então tem várias coisas que a gente precisa avaliar para um paciente usar e ter uma boa tolerância à lente de contato e não ter complicações. A gente pensa que não, mas
existem as complicações até graves, levando à perda visual pelo mau uso das lentes. Então, pacientes que não usam a lente adequadamente ou que não descartam a lente no período que deve ser descartado, muitas vezes podem ter infecções na superfície do olho, na córnea, que podem levar à perda visual. Então, eu sei que se vende lente pela internet, pela ótica, mas não é o que a gente recomenda. A gente recomenda que seja adaptada por um oftalmologista para que aquela lente esteja bem colocada no teu olho e que você tenha aquele acompanhamento com aquele profissional que vai poder te ajudar caso você tenha algum tipo de complicação com as lentes, ou caso aquela lente não esteja adequada no teu olho, ou você tenha algum tipo de contraindicação às lentes. Então, o oftalmologista é o profissional, hoje é o dia do oftalmologista, então a gente está puxando bastante sardinha para o nosso lado. Então, tem que ser feito, é um ato médico a lente de contato, então tem que ser feito pelo oftalmologista. Você falou, Nara, muito bem com relação às consequências que pode ter, né? Porque você, para fazer adaptar uma lente de contato, você tem que fazer uma ceratometria, que é um aparelho que vai medir a curvatura, ou fazer uma autoceratometria, ceratometria, que é computadorizada, e esse aparelho só pode ter no consultório médico, entendeu? Então, como é que a pessoa vai colocar uma lente que se ela vai encaixar vamos dizer, você tem 10 irmãos, cada um tem uma curvatura certa. Como é que você vai dar uma lente padrão para todas, entendeu? Então, assim, tem vários profissionais aqui em Caruaru que fazem a adaptação de lente de contato e realmente, via internet é uma coisa que não deveria nem existir, né? Porque é coisa de muito risco. Você pode estar com ela mal adaptada, pode dar uma úlcera de córnea, ver uma bactéria, penetra dentro do olho, dá uma panoftalmia, que é uma infecção, e Deus me livre, já aconteceu caso assim nos grandes centros, né? Já peguei vários casos aqui em Caruaru, que vieram de uma ótica A, ótica B, e realmente infelizmente, a gente não pode ser nem muito ético com essas pessoas, porque eles sabem que estão fazendo uma coisa errada, como charlatão, né? Sandra, minha paciente do Vitorino, perguntou se é ideal fazer exame de vista nesse momento. Se você não tiver com nenhum sintoma, for uma consulta só para trocar o teu óculos ou não seja uma coisa tão urgente, a gente recomenda geralmente esperar um pouquinho. Mas se você tiver com algum tipo de sintomatologia, que pode ser que seja relacionada à tua visão, ou se já faz algum acompanhamento de algum problema crônico, a gente indica que vá mesmo assim. A gente lá no consultório, a gente está atendendo por hora marcada. Até esqueci de falar isso, mas a gente está atendendo com hora marcada. Então, para evitar o distanciamento, distanciamos as cadeiras. Então, tá bem assim, a gente está seguindo todas as orientações. Chegou outra pergunta sobre estrabismo infantil. Eu gosto bastante de responder perguntas sobre esse assunto. O estrabismo infantil, na verdade, os pais chegam pra gente porque se preocupam mais com o desvio, e quando chega pra gente, a gente tá mais preocupado com a visão daquela criança do que propriamente com a estética do desvio. Tem alguns desvios que acontecem durante a infância que têm indicação de serem corrigidos cirurgicamente desde pequenininho. Por exemplo, esotropia infantil, que é a síndrome de ciância, tem indicação de fazer cirurgia precocemente, mas alguns desvios a gente muitas vezes espera o paciente chegar em determinada idade para a gente poder operar, e muitas vezes a gente nem precisa operar. Tem estrabismos que são tratados clinicamente com óculos. Tem pacientes que, por exemplo, têm um estrabismo porque tem um grau muito elevado dos óculos, então o tratamento para aquele paciente é a prescrição dos óculos. Então, varia muito da causa e qual é o tipo do desvio e quais são os sintomas associados. Mas lembrando que uma criança, ela é uma folha em branco, né? A gente que vai escrever a história daquela criança. Então, com a visão é a mesma coisa. A criança não nasce com a visão igual a do adulto. A visão, ela vai se desenvolvendo de acordo com o que a gente vai estimulando. Um olho que tem um desvio, ele não está sendo estimulado, então aquela visão não está sendo desenvolvida adequadamente. Então, o mais importante para a gente num desvio, num estrabismo infantil, é o desenvolvimento visual daquela criança, porque a gente tem um período limitado para resolver aquele problema ali, que geralmente em torno de 5 a 7 anos, a gente não tem tanto efeito no tratamento com tampão
para a melhora visual nessas crianças. Então, quanto mais cedo a gente fizer tampão e reabilitar a visão daquele olho, melhor. Porque muitas vezes a criança não deixa, a criança pequena tira o tampão, aí não, vamos deixar ele ficar maior, mas muitas vezes quando ele fica maior já é tempo perdido. Então, é isso, varia, né? O tratamento a gente normalmente faz com tampão para estímulo visual, mas o tampão ele não corrige o desvio na maioria das vezes. Alguns desvios intermitentes, muitas vezes, eles podem ser ajudados com tampão, tratamento, mas basicamente o tampão é para melhora da ambliopia, que é essa dificuldade visual, é esse olho preguiçoso que a gente chama, e o tratamento cirúrgico em determinados casos. E óculos, a maioria dos pacientes a gente acaba prescrevendo algum tipo de óculos. Aí tem uma pergunta aqui sobre qual é a melhor lente intraocular para cirurgia de catarata. É uma coisa muito personalizada, né? Então, se você para operar hoje em dia, você implanta essa lente, antigamente as lentes surgiram, implantava a lente, praticamente a pessoa ficava 100 graus para longe. Então, ao invés de usar 12, 14 no passado, usa 1 grau mais ou menos. Aí, uns 10 anos para cá, eles estão desenvolvendo a lente trifocal, né? A multifocal, bifocal, aquela que tem dá um foco de longe, intermediário e perto. Então, praticamente a pessoa deixa de estar, né, de usar o óculos, né? Muita gente chega no consultório e diz: doutor, eu tenho catarata, mas eu também quero ver a parte do residual mínimo que eu consiga ir para uma festa, para minhas atividades, meu trabalho, sem óculos. Então, hoje em dia, a top de linha de lente que a pessoa tem uma córnea boa, né, é a lente trifocal, que é essa que dá ela permite dar foco para longe, intermediário e perto. E também tem a outra lente, né, que é um tipo de foco estendido, né? Já é uma nova tecnologia também, que a pessoa fica com a visão muito boa para longe, intermediária, mas já perto já não fica tão boa. Então, aí você pode botar em um olho uma trifocal e uma de foco estendido na outra, entendeu? Que é mate-mate, né? Que é justamente tecnologias diferentes. Pode ser do mesmo fabricante ou pode ser fabricantes diferentes, não importa, entendeu? Então, realmente é uma coisa de muita... assim... mais realizada no mundo, né? E a cegueira que pode ser reversível, porque a cegueira advinda do glaucoma, que é irreversível, essa daí a gente não pode dar muitas alterações. Então, como o Ceratocone Naira disse, que a gente não deixa chegar em estágio assim avançado, a mesma coisa a gente para do glaucoma. Procura oftalmologista, exija a pressão, porque muita gente às vezes fica fazendo exame local não especializado, né? Que às vezes nem um tonômetro de aplanação tem, principalmente nas cidades menores, né? Que não reside nenhum oftalmologista. Então, assim, tenha cuidado, porque principalmente se tem histórico familiar de glaucoma. Perguntaram aqui, agora, ganchinho de glaucoma, se o colírio para glaucoma ocupresse causa coceira. Determinadas classes de colírio podem causar uma alergia ocular, levando a coceira nos olhos. Teria que ver também se a coceira ela iniciou somente depois do uso do Ocupress, se você está com algum tipo de alergia ao colírio e de repente, se for realmente a causa for o colírio, de repente é necessário até trocar a classe da medicação. Com relação a isso, né, o Ocupress, né, que é um inibidor da anidrose carbônica. Aí você pode passar esse inibidor de um outro laboratório. Às vezes só a mudança, mesmo com a droga se mantém, mas com o princípio ativo se mantém, só com essa mudança já resolve muita coisa. Né? Mas de glaucoma, hoje em dia, você tem uns 20 a 30 opções de colírio, entendeu? O problema é o preço, porque antigamente tinha colírio, você pingava um colírio, depois davam 3 minutos, pingava outro colírio. Agora não, tem colírio que já vem duplo, com 2 princípios ativos. E agora, de um ano para cá, eles lançaram um que tem 3 produtos num só. Então, quando você pinga uma gota, pronto, já está pingando para baixar a pressão bem mais do que se você estivesse usando uma monoterapia, né? Um só ou 2. Então, o terceiro, aí você está usando o terceiro, como eu falei no início. Se não tem uma boa resposta, aí você pensa em laser terapia ou até mesmo a cirurgia. Muito bem. Quem tem ceratocone pode perder a visão? Sim, normalmente o ceratocone, as primeiras sinais, né, é uma baixa de visão,
que inicialmente é leve, né? Depois vai se acentuando e nos estágios finais o paciente pode ter uma baixa significativa de visão, sim. Então, assim, eu queria, de antemão, assim, agradecer, né, o prestígio, né, e o prazer que eu sinto de poder transmitir algo que tudo a gente pode passar, né, a gente não pode deixar o legado, né, de você aprende, você passar para os seus filhos, passar para orientar os clientes, entendeu? Então a gente está aqui realmente com esse objetivo de tentar tirar algumas dúvidas, né? E foi bastante solicitado, né? Muitas perguntas, e aquelas que a gente não respondeu, eu faço questão de responder no consultório presencial. E eu tava vendo aqui os comentários, tem muita gente assim mandando bastante mensagem de carinho assim pra gente. A gente agradece bastante. Essa live foi feita assim para vocês tirarem dúvidas com a gente, que eu sei que tem muitas vezes coisas que vocês podem não saber e que a gente de repente pode ajudar. E é bom, assim, tem várias pessoas aí que foram teus pacientes, que se operaram contigo. Eu espero ser um dia assim, futuramente na minha live, daqui a 20 anos atrás, tem vários pacientes dizendo que se operaram comigo também. Então tá bom. Então, obrigado a todos, viu? E também obrigado aí pelas felicitações do dia do oftalmologista. Obrigada. Boa noite, galera. Onde é que desliga? Não sei. Desligar onde, Paulo? Eu não sei não onde é que desliga.